É mais um Conversas Hierofânicas com Júlia Panadés. É Panadés, né? Tem um S no Panadés. seu nome. É, Panadés. Tá. Esse E no seu nome é uma coisa interessante, né? É. Júlia, você está lançando esse livro aqui, mostra pra gente aqui. Ah, e você tem uma amiga minha, poeta, né? Lucília de Jesus, que falou pra mim uma vez que a poesia é o desenho da coisa. O que você acha disso? É possível desenhar a coisa? Ou é muito metafísica? Isso aí. Eu acho que desenhar a coisa é uma certa maneira de olhar a coisa. E aí, olhar uma coisa desenhando é muito diferente de olhar uma coisa sem desenhar. Então, na medida do poema ser um desenho da coisa, é um modo de traçar a coisa, aí eu já penso no traço, na traça também, imaginando essa natureza do bicho que come, né, a própria borda, assim, de onde ele se instaura. Então, eu não sei, eu tenho a impressão de que desenhar uma coisa é uma maneira de se aproximar de muito perto. E talvez a escrita tenha mesmo uma proximidade com o desenho. Para mim tem. Mas A palavra é um desenho, né? a palavra é um desenho, e o desenho também é capaz de formular determinadas coisas que a gente não consegue formular através da palavra. A demora, por exemplo, né, que o desenho permite o instantâneo do gesto, mas também uma demora na construção da superfície. E também o poema, dependendo, ele se instaura no instante, né, numa frase, sem a rasura, de uma vez. Mas muitas vezes também ele é um trabalho de insistência sobre uma reescrita. Então, de alguma maneira, acho que tem um funcionamento próximo para mim, assim, o desenho e a palavra. Até porque a palavra no poema, ela tem uma densidade, uma densidade de pedra, assim, uma consistência. Então também tem uma desaceleração que acontece na escrita do poema, que tem a ver com esse condensado que a palavra no poema começa a ter, né? Um condensado de coisa. E o desenho da palavra, quando você começa a desenhar a palavra, e eu tenho muita experiência com bordar a palavra, que nem na capa do livro mesmo, elas são bordadas, aqui atrás é o verso. É uma experiência também de desaceleração radical da escrita, porque cada haste de cada letra ela precisa ser feita, né? E o bordado é um gesto tridimensional. Então, por exemplo, essa é uma maneira. Mas eu já experimentei escrever de muitos modos, nessa relação com o desenho, de desacelerar a palavra através dele. Então, desenhar uma palavra na contraforma, que é você desenhar o que não é a palavra, né? Você desenhar o negativo da palavra, deixar a palavra na cor do papel, né? E ir decidindo a palavra seguinte a partir da escrita, do desenho, de uma palavra prévia. Eu já fiz esse tipo de... Tem um caderno que eu fiz, acho que foi em 2011, que era isso. Eu não sabia qual seria a próxima palavra, eu ia decidindo enquanto eu fazia a primeira. E aí, para mim, essa relação da palavra com o desenho, ela sempre foi muito... muito importante. E por um longo período eu só sentia que eu tinha escrito uma coisa se eu tornasse essa coisa desenhada. Então, nesse livro mesmo, a segunda parte dele, que é a parte que eu chamo de parapeito, tem uma parte, a primeira parte chama abismo, a segunda parapeito.
Essa parte que chama Parapeito, que tem a maior quantidade de páginas, são os poemas que eu já coloquei como imagem. Todos eles estão juntos por isso, porque eles já viraram um desenho em algum momento, em alguma exposição, em alguma publicação da minha banca de minha banca gráfica, que são risogravuras, são monotipias, são impressos livros de artista, e aí eu reuni nesse livro essa parte. A outra são poemas escritos em cadernos, principalmente, que eu selecionei um apanhado deles, assim, acho que são textos até 2021, né? Entre 2007 e 2021, talvez. E aí alguns são muito relacionados a imagens também. Por exemplo, tem um poema aqui que eu escrevi para um trabalho fotográfico performativo da Ana Mendieta. Tem um que eu escrevi, sabe aquele grande mural que chama Guerra e Paz? Sei. Eu escrevi depois de ver esse grande mural. Alguns foram escritos em 2008, assim. Tem uma boa diversidade, assim, de poemas escritos que ficaram perdidos, e eu juntei. É uma edição, uma costura de vários tempos, assim. Agora, a predominância do desenho na relação com a palavra, ela, inclusive nesses poemas mais longos que não se tornaram obras, assim, para mim eles têm uma relação muito forte com a imagem, com o desenho. Antes de você ler um poema, eu vou pedir para você ler esse da Ana Mendieta. Tem um filme do Herzog, Uma Caverna dos Sonhos Esquecidos. Mas nesse filme aparece talvez a primeira manifestação, que a gente chamaria de autoexpressão, mas ele mostra que não, que a questão lá é mais a imanência. Sim. Que aquele desenho na caverna do homem pré-histórico, na verdade, é como ele se via no entorno dele. Não havia essa lógica do espelho da representação. Sim, sim. Na qual a gente caiu e se prendeu igual passarinho na gaiola, né? E eu pergunto para você o seguinte: existe uma imanência no ato de desenhar e no ato de escrever um poema. A gente não poderia falar de gradações, mas será que o poema não seria uma espécie de resposta à imanência? Uma resposta até talvez incompleta, né? Como é que você pensa a questão da imanência do ato de desenhar e a imanência quando você escreve um poema? Já que você está no lugar híbrido. Sim. Eu sinto que tem um exercício de desembarcar no gesto de desenhar, assim, de despojamento. Muitas vezes, para mim, o desenho é um certo ritual entre o meu corpo e a superfície, assim, e uma sustentação ali do ato. E mesmo quando eu tenho um objeto de observação e eu faço, às vezes, um exercício de observação constante para reavivar a minha atenção meditativa, que é o desenho de observação, ele é para mim uma modalidade do desenho e que ele responde a essa intenção da representação, mas ao mesmo tempo eu sinto que é um exercício de humildade, de você rebaixar a sua imaginação, a sua mente imaginativa, assim, a sua capacidade de criar imagens, porque isso eu tenho. Eu tenho muita imaginação e se eu me deixo conduzir pela minha imaginação, eu vou rapidamente muito longe. Mas, por exemplo, parar, observar e desenhar uma árvore, ou até a minha mão, que é um modelo que eu uso com frequência, desenhar um gesto, rebaixar a minha autoria
aquela coisa diante de mim e olhar para aquilo como quem não conhece, como quem aprende, desenhar aprendendo com aquilo, a lição que aquilo te traz, é algo que para mim é muito restaurativo. Então às vezes eu uso o desenho dessa forma. E às vezes também quando eu vou escrever alguma coisa, isso de ficar diante daquilo que eu me coloco assim, e me colocar num lugar de não ter resposta, é também uma maneira interessante de criar relação, porque de perceber que isso, o que eu não sei disso me autoriza a estar diante disso de uma forma não impositiva, assim. E no fim conseguir saber de algo que eu desconheço, ou que até então eu desconhecia, né? Então alguma coisa minha se revela quando eu também me despojo do gesto de dominar, decifrar, responder, e consigo. Então quando eu falo de desembarcar na experiência da escrita ou do desenho, é também me colocar num lugar de estar na companhia de outra coisa que não é eu mesma, e que às vezes é até uma sensação, não é necessariamente um outro ser, mas muitas vezes é um outro ser, que me desobriga de mim, assim. Um outro ser, um outro modo de ser. Um outro modo de ser, um outro modo de existência, que pode até, que não precisa ser uma outra existência semelhante à minha, mas pode ser qualquer outra natureza, como um trovão, né? Como uma piscina, como uma hora do dia, como um animal, às vezes como uma sensação que é também pessoal, mas você conseguir dar uma forma de existência para uma sensação, para uma coisa que é difícil de tangenciar, né? Eu tenho a sensação de que alguns tipos de exercícios de observação que são mais meditativos, e eu acho que o desenho de observação para mim é um pouco isso, ele me ensina a estar diante das coisas sem querer dizer o que é a coisa, mas ficar diante da coisa sustentando um estado. Esse diante da coisa, que aparece até na nossa língua como ante, se é um pássaro, é um antipássaro, por exemplo, né? Se é uma cachoeira, é um anticachoeira. Sim. Eu pergunto se esse diante também, em algum momento, seria uma contemplação que muda, né? De passiva para ativa, por exemplo. Como se você saísse da frente da coisa. Seria uma coisa assim, mais ou menos? Uma contemplação, modo de contemplação também? Sim. Aí você apenas está perto da... Aí a gente está aqui cercado por árvores, né? Eu sinto eu acho que cada espécie, assim, cada pequena coisa do reino vegetal, para mim já é já é uma aula, já é um ensinamento, né? Eu acho que todas as árvores são aulas de desenho. Aí, aulas de desenho. A imaginação, no caso, a nossa imaginação, ela se empobreceu tanto, né, com o tempo, a ponto de a gente não conseguir melhorar, dignificar os modos de vida, né? Porque a gente não tem imaginação para isso, no fundo, né? Sim. Coragem e imaginação. Aí eu pergunto o seguinte para você: dentro desse exercício de imaginação, em que a contemplação se transforma, né? Pela que eu chamei de imanência aqui, essa mistura, essa mestiçagem, vamos dizer assim, seria possível, e qual a diferença para você entre desenhar o pássaro e desenhar o canto do pássaro? Só porque eu falei, ele silenciou um pouco. Estava aqui o tempo todo. Aí, temos um aqui, ó.
canto do pássaro talvez... Curioso é que você procurou, Talvez ele- você está procurando um, né? Talvez ele se aproxime, eu estou olhando para cima para me aproximar desse reino dos voadores. Mas pensando no corpo do pássaro, né, no que tem de linguagem pássara, no pássaro, na anatomia do pássaro ou numa pequena parte do pássaro que poderia ser a pena, né? Essa coisa aérea, né? O canto talvez seja uma apreensão primeira, assim, que se fosse pensar em termos de desenho, talvez fosse uma linha mais abstrata e dançante, então que se aproximaria mais da dança e o pássaro de uma coisa mais... de uma sensorialidade... O corpo do pássaro talvez de uma sensorialidade mais tátil e aí o canto como algo mais próximo da dança, mais próximo do movimento sonoro, né? Que talvez também se aproxime mais do voo, dos rastros do voo do pássaro ou do que da própria forma dele, né? Mas assim também a semente, se você pensar a diferença entre uma árvore e uma semente, né? O que é a semente? A semente também é a queda da semente e a dança da semente no ar. E a árvore, ela não consegue fazer o que a semente faz, né? Assim, eu fico pensando que o canto do pássaro também tem o seu efeito, a sua função ambiental, como aquilo que o pássaro solta, né? O pássaro solta, como também a árvore faz, ele tem a função de reflorestar, né? Dentro da comunidade dele. Você me lembrou duas coisas. Uma frase do Guimarães Rosa, seu parente, nosso parente, né, que disse que se a semente tivesse personalidade, a árvore não nascia. E a segunda coisa é que eu sonhei, Que lindo isso. eu sonhei com essa nossa conversa, e essa pergunta veio do sonho. E no sonho eu falava o seguinte para você, eu dizia assim: nossa vida perdeu muito de pássaro que tinha nela, mas ela não perdeu alguma coisa do canto do pássaro que há nela. E de alguma forma a gente está tentando chegar nesse lugar do canto de pássaro que há em nossa vida, né? Que não sei por que eu sinto que tem a ver com esse trabalho, porque a brevidade, a concisão Sim. da língua, né? Tem algo de, assim, próximo disso. Próximo do canto, né? Aí eu queria que você falasse uma coisa para mim. Quando você vai escrever, não processo, que eu não sei porque usar essa palavra processo para falar de literatura. Processo é coisa jurídica, né? Eu fico pensando nos seus modos de fazer. Qual a importância da intuição, do acaso e do silêncio quando você vai encontrar o poema ou ser encontrado por ele, né? O acaso, o silêncio E a intuição. Porque tem esse elemento artesanal. Né? O acaso, para mim, ele acontece também de uma forma... O que me move, o que me coloca a escrever é muitas vezes uma situação nada poética, digamos assim. As quedas, as ruínas, o súbito, assim, os desencontros, as perdas, muita coisa que teria talvez uma tônica negativa, ela muitas vezes me trazem o poema, assim. Mas eu sinto que a minha intuição, ela também é envolvida por um ritmo. E o ritmo que a palavra começa a ganhar na própria escrita, no próprio gesto de escrita e como uma palavra puxa a outra nesse sentido, assim, e como o poema expulsa determinadas palavras. Então, o que acontece em algumas vezes é que o poema vai descendo da caneta
E depois acontece de eu reordenar as palavras que estão ali, que elas continuam todas ali, mas eu preciso mudá-las de lugar. Em algumas vezes o poema vem de uma forma já muito precisa, muito cortante, e não tem o que cortar, mas muitas vezes as palavras saem, as que não são necessárias, até pelo silêncio, assim, que eu acho que tem a ver também com os espaços entre as linhas e entre os versos, né? Aquilo que não sai, assim, né? Aquilo que na queda das palavras que vão saindo do poema, aquilo que permanece. Então, muitas vezes o que eu escrevo tem relação com a oralidade, porque eu falo em voz alta até eu sentir que o ritmo tá ali. E aí tem a ver com o improviso também, no ar, né? Um pouco... mas a escrita mesmo, né? A coisa da página, do caderno, boa parte dos poemas acontece assim, no caderno, mas muitas vezes a edição eu faço lendo, escutando como soa, né? Então, e aí a redução vai acontecendo. Então, esse tanto de poema curto é o fragmento que restou muitas vezes de um exercício de escrita. E aí o que ressoa na síntese é justamente esse pedacinho que às vezes é o final de um texto, ou os primeiros 2 versos. Então tem isso também. E aí às vezes eu lembro disso quando eu acho os meus cadernos antigos e encontro de onde veio aquele poema que eu fiquei com aquelas 2 linhas, era daqui. Então tenho a impressão de que muitas vezes uma escrita de várias linhas acontece para chegar em 3 versos finais. Ou ela também decorre de 3 primeiros versos, que são aqueles que eu salvo. Então, eu lembrei de um poema que é um poema meio suplicante, que é Salve a minha pele, poema, que te sopro sem pressa até secar. Então, alguns textos, eles aparecem como uma espécie de prece, ou como uma espécie de mantra, ou de meditação, a partir de uma formulação que traz um ritmo, eu acho que tem a ver com o ritmo. Acho que o poema tem um pulso vital, que é o ritmo. Eu tenho a impressão também que pode ser uma coisa, um gesto, né? De tornar objetivo o que é subjetivo. Sim. Por exemplo, né? Por exemplo, se a gente olhar um quadro, né? Olhar um desenho tem uma hora que ele é amorfo, não tem relação nenhuma com a coisa. A coisa vai vindo, né? E ao mesmo tempo, um quadro pode se dizer assim de um quadro, é só tinta. Sim. Um poema também é só palavra. Nós, né? Mas qual é a tinta do poema? Quer dizer, o que lá na palavra tem elementos de não palavra. Você falou também que vem do negativo o poema. Seria esse negativo? Fala um pouco sobre isso aí. É o atrás da palavra, assim, né? Então, quando eu falo do negativo, é assim, quando eu desenho a palavra pela geometria em torno dela, eu deixo a letra vazada, né? Quando eu desenho a contraforma da letra e a letra vai surgindo. Então, esse exercício eu faço muito, que tem a ver com o meu apreço pela matéria da palavra, pela anatomia da letra, pelo desenho mesmo da palavra. Isso me dá um tipo de satisfação concreta, assim, matérica, de fazer esse exercício de desenhar as palavras. Eu gosto de verdade de fazer isso e faço isso deliberadamente há muito tempo. Desde que eu comecei a escrever, eu comecei a escrever desenhando as palavras e de alguma forma eu insisto nisso, né? Por um tipo de prazer mesmo,
de brincar com as letras e com o desenho delas, de lembrar que as palavras são desenhos. E acontece uma coisa comigo quando eu escrevo, que eu não consigo esquecer que eu tô com a matéria da palavra na mão. Isso não é uma coisa que me sai da cabeça. Mesmo quando eu estou escrevendo um bilhete, uma coisa muito ordinária, não é uma cerimônia com a palavra, como se a palavra fosse uma coisa, mas eu não consigo tirar da minha mão a consciência de que eu estou com a palavra nela. Assim. Então, eu até estou trabalhando um ateliê online agora que tem esse nome, ter em mãos as palavras nuas, que vem da perplexidade. O que seria a nudez da palavra? Então, escrever para ter em mãos as palavras nuas. Esse é o texto, até nesse livro aqui. É quase como uma função da escrita. Uma função relacional da escrita. É ter na mão a palavra nua. E aí, essa nudez da palavra talvez tenha relação com essa imanência que você estava dizendo, me perguntando dela, assim, dessa relação com a palavra, porque eu tenho uma perplexidade diante disso, diante de que as coisas estão sendo criadas, assim. A criação me coloca muito num tipo de abismo, assim, é um pouco o meu tema, né? A imaginação poética, a criação. E eu trabalho muito com esse assunto. Eu fiz muita pesquisa a respeito disso, me interesso muito por isso. A matéria de que as coisas são feitas, né? Assim, então, essa matéria da palavra faz parte do que me fascina, assim. Então é por isso que trabalhar com a palavra para mim foi uma espécie de... Quando eu comecei a escrever mesmo, até então eu só desenhava como prática de criação, assim. Eu tenho uma formação em artes plásticas e foi quando eu comecei a escrever que eu senti que eu saí do armário, assim, sabe? Foi como sair do armário. Que até então eu ia até certo ponto com o desenho. Eu não conseguia articular certas coisas através do desenho. E a palavra entrou abrindo, assim, uma porta de alcance mesmo, de uma matéria que é totalmente... que é totalmente envolvente da minha maneira de elaborar, de pensar. Eu penso muito através da palavra, e quando eu falo pensar eu estou falando de um pensamento sensível. Então, a minha tendência é ir pela palavra, e quando eu não consigo alcançar alguma coisa pela palavra, o desenho me vale bastante, né? Então, em momentos que a palavra não funciona, eu consigo ficar muito tempo desenhando formas muito simples. E aí, a minha tendência atualmente é sustentar as formas espirais, assim, as formas côncavas, os redondos. É o interior do tempo, né? Eu estou muito envolvida nessa formulação. E às vezes a minha escrita fica girando parecidamente com esses gestos. Mas é isso, eu tenho trabalhado o meu tema de estudo é a criação. A minha palavra muitas vezes fica girando em falso em torno desse tema, que é um tema meio traiçoeiro. Permite uma coisa, então, um comentário. Quando eu vi um desenho seu, antes de ler seus textos, né, poemas, né? Sim. Eu vi um desenho de um passarinho. No livro, ilustração, né? Foi que eu fiz pro livro da Maria Esther. Isso, aí eu falei assim, bom, é um passarinho num modo que não se vê passarinho porque ele está quieto. Ou acabou de ser criado. Acabou de aparecer dentro de alguém que virou um entre. É como os passarinhos, como se o ato fosse entrar pelo olho e sair pela mão. Sim. Aí eu pensei, o que esse passarinho diria? Aí quando eu fui ler a poesia, eu pensei, você não está nesse lugar, entendeu? Uhum. De falar
pelas sim, coisas, sim, sim. entendeu? Mas aqui, outra coisa. esse desenho do passarinho Aquela que é uma encomenda, né? é uma encomenda, e era uma encomenda do século XIX. Então a ideia Aliás, era... tá muito, né? Século XIX tudo, né? Era fazer uma ilustração século XIX, antes da fotografia. Então era uma ideia de fazer um desenho enciclopédico, né? Aí eu fui atrás dessa estética. E até foi curioso, porque a Todavia me chamou para fazer a ilustração do livro da Esther. E aí depois, eles me pediram para fazer a ilustração de uma agenda do ano seguinte. E aí ela me passou o nome dos frutos do cerrado para ilustrar da mesma maneira que eu ilustrei o livro da Esther. Eu falei, olha, eu vou aceitar a encomenda, mas o meu forte como ilustradora e a razão pela qual as pessoas me convidam é para eu criar desenhos a partir da minha imaginação, porque eu sou muito melhor nisso. Apesar de eu saber desenhar, eu tenho um domínio do desenho, da linguagem do desenho para conseguir representar coisas, mas não é a minha linha de atuação como desenhista. E aí a menina ficou surpresa, porque como ela tinha visto o livro da Esther, ela falou, vou encomendar um desenho científico para essa menina. Mas eu falei, eu aceito, como eu aceitei o da Esther, mas me chama para outra coisa depois. Mas na poesia você tem um lugar, você mostra outra coisa. Quando eu mostra esse aqui pra gente aqui. Nesse, se você consigo pegar, que tá com plástico. Dá, consigo. É bonito que tem um dourado assim, né? É inevitável que se perca a velocidade ao abrir a curva. O contorno é terno, a ternura é lenta. Tem um elemento aí aforístico. Tem. Compreende? Costuma ter. Como se fosse uma fala que passou pelo silêncio, né? Passou. Aí o pensamento estava no meio disso aí. Como um filtro, vamos dizer assim. Sim. Sim. Isso é uma coisa que eu percebo, né? Tem aqui também. Esse é um pouco mais estranho. Então tem que mostrar. Tudo que é estranho é fantástico. Nós podemos chamar de literatura estranha. Tudo. Esse dele tá com brilho porque tá com reflexo. Mas é bonito. É bonito esse brilho aparecer aqui. Imagina esse é a coragem da pulga. Tem uma coisa enorme chamada medo. É como uma pulga. Mal se percebe acomodada atrás da orelha. Um ouvido precisa ser feito para um oceano chamado escuta. Não há pulga que resista. E aí vai para um lugar... Esse vai muito para os consultórios de psicanálise, pessoal. Mas no fundo a poesia a psicanálise vai ser poesia um dia, né, Carl? Aí acabou tudo, né? A filosofia também. Eu trabalho nesse lugar, nessa tensão entre a filosofia e a poesia. Mas não há tensão entre o desenho e a poesia no seu caso. Como eu vejo em outros lugares, né? Por exemplo, sei lá, em outros poetas, né? Michaud, se não me engano, tem isso aí também. Mas nele tem uma tensão, compreende? Sim. Quando eu falo que eu desenho palavras, assim, tem esse, por exemplo, ó, esse é um bordado em cima de um desenho. Que se é por fazer. Esses são alguns. Eu coloquei alguns índices de desenho aqui nesse livro. Somos o ovo, que é um palíndromo, né? Uhum. Lê aquele da Mendieta agora. Leio. O da Mendieta eu publiquei na minha dissertação de mestrado. Isso foi sobre o quê? Eu estudei a maneira como o corpo, como a obra... Eu estudei A Paixão Segundo GH da Clarice, como o corpo se desfaz... Como é que era mesmo? Tem uma síntese boa para essa... Eu vou lembrar. Tem uma boa síntese. Você está rezando. Estava tentando encontrar a formulação. Mas assim, eu estudei a série de silhuetas da Ana Mendieta e eu estudei A Paixão Segundo GH. Nossa. Mas da Clarice também tinha essa tensão entre a pintura, o desenho e a palavra. Tinha. E a personagem se desfaz no corpo da obra, assim. Tem uma dissolução, aquilo que se compõe por dissolução. Era essa. Entendi. A Mendieta, mas fez essa opção pela dissolução, né? As duas. A composição Clarice por dissolução. Também. A Clarice também. À medida em que a personagem vai se desfazendo, o texto vai se escrevendo, né? Ela vai desfazendo o personagem. A personagem vai desfazendo a personalidade. Ela vai se desfazendo a forma humana, de alguma maneira. Ela vai atravessando o oposto dela mesma, né? Uma coisa por aí. E Ana Mendieta faz isso nas silhuetas de uma maneira maravilhosa, né? A composição por dissolução. E aí, para entrar na obra da Ana Mendieta, eu escrevi um poema como uma forma de pedir permissão. E eu fiz o mesmo caminho com A Paixão Segundo GH também.
a maneira como eu consegui entrar na escrita foi muito difícil, me senti autorizada a entrar numa escrita a partir da minha leitura. E no caso das duas, eu acabei criando procedimentos com a escrita que me permitiram, que eu consegui me autorizar, né? Nesse sentido de me tornar autora, assim. Vai ler, depois eu vou falar um negócio que eu senti também lendo sua poesia. Tá. Da Ana Mendieta eu escrevi para aquela fotografia que chama El Yagu, que é ela deitada numa... Acho que o poema diz essa cena, mas é isso. A mulher nua sobre a tumba aberta não está nua. Ela está coberta por ramos de flores brancas, sobre a terra pisada dos tempos, cercada por blocos empilhados de pedras brutas. A mulher sem rosto se serve da paisagem. A paisagem veste a mulher de delicadeza. Mulher e paisagem são lugares de passagem, são caminhos sujos. A mulher sobre a tumba não está morta. Apenas repousa a solidão de seu corpo. Veste de morte sua humanidade. Sobre o corpo estão as flores, o corpo está sobre a terra e as pedras estão em volta. Toda a matéria tecida por uma força viva que não pertence a ninguém. O individual descansa enquanto tudo se prepara. Eu sinto que uma busca é um caminho, né? Que eu acho muito singular, de modos artesanais de você escrever poesia e modos poéticos de desenhar, né? Parece um jogo de palavras, mas não é. Porque é uma busca que não tem fim, né? Não. E acaba indo para um silêncio, para um vazio, sabe? E o antes, né? O que é esse antes do título do seu livro? Antes que você tenha algo a dizer, é um pedaço de um poema, é um verso de um poema que é: um poema precisa ser salvo antes que se tenha algo a dizer. Mas é tudo que tem que acontecer, né? O que está acontecendo no Brasil é que a gente está perdendo o poema, né? Está perdendo o poema. Aquele amor que falta na bandeira, né, inclusive. Amor, ordem, progresso. Esse é só amor, caos e poesia. Bom, agora foi um devaneio. Mas o que você diria para uma pessoa, uma menina aí que desenha, que escreve poesia, um jovem, que está começando a escrever agora? Eu não diria nenhum conselho assim. O que você pode ser uma recomendação, uma sugestão, até um conselho mesmo. Mas essa pessoa que vai ver ela estava perdida na internet, e aí algum simulador informacional que chamam de IA, inteligência artificial, não sei porquê, porque não é nem inteligência nem artificial, vai encontrar essa nossa conversa aqui e fala: poxa, eu também posso escrever e tal. O que seria para essa pessoa que está começando a escrever agora, com seus 13 anos, olha, sendo otimista, hein? Seus 20 anos, né? Seus 80 anos, dessas infâncias aí. Caderno, manter um caderno e trocar o celular o máximo possível por um caderno, que você pode andar com ele no bolso, e uns 3 materiais que você gosta de usar para desenhar e escrever, e manter um caderno como um diário, e ter sempre um caderno em mãos, e talvez mais de um caderno, para que ele caiba no bolso, em qualquer bolso. O caderno, eu acho que é uma espécie de ateliê portátil, é um espaço que se instaura, que você abre, e ele é acolhedor, ele é um ambiente, assim. Eu acho o caderno talvez o objeto mais precioso, e o caderno de alguma forma é um pré-livro, né? Então ele é um bastidor, assim, da escrita e do desenho, e também ele é uma espécie de jogo de cartas também, que você pode talvez não estar enxergando no momento em que você está vivendo a preciosidade daquele momento, mas o caderno te ajuda a lembrar disso.
ele te ajuda a esquecer e te ajuda a lembrar ao mesmo tempo, porque o caderno ele recebe, ele acolhe, mas ao mesmo tempo ele conserva e te libera daquilo que você está vivendo agora para você continuar a sua vivência. E quando você volta no tempo e abre um caderno antigo e encontra naquele caderno quase uma mensagem oracular de você do passado para o futuro de agora. Então, encontrar notas antigas também é uma coisa muito interessante, porque a gente consegue perceber no arco do tempo, na passagem dos anos, que aquilo que está se elaborando agora já estava se elaborando antes e que você não percebia ainda. Agora você se deu conta, porque talvez a coisa tenha te comunicado a ponto de você conseguir perceber. Mas as pistas, elas sempre estiveram. E de alguma maneira eu sinto que a gente está elaborando e reelaborando coisas que se elaboram um pouco através da gente, sem que a gente tenha consciência delas. Então eu acho o caderno, a prática de manter diários, assim, algo muito interessante, muito, acho que tem uma saúde nessa relação, assim, dessa intimidade, que a gente consegue cultivar, assim, e é gratuito, né? É um ato deliberado, ninguém está te pedindo isso, ninguém vai verificar o que você está fazendo, é uma relação íntima. E eu acho que é bom que seja íntimo, né? Que você conserve algumas coisas para você sem contar para ninguém, sem pôr na roda da rede social, e que seja diário, ritualístico, assim, que você consiga conduzir a sua atenção, a largura da sua atenção para aquele instante, para aquele gesto que se coloca, né? Então acho que o caderno tem até um poema aqui no livro, que é um poema que eu gosto, talvez seja dos que eu gosto mais desse livro, que foi escrito num caderno meu e foi escrito de uma vez só, num ateliê que tinha como proposta, um ateliê coletivo que eu estava conduzindo, que tinha como proposta o caderno, né? Então ele começa assim: talvez o caderno seja o oráculo de onde a resposta se eleva como pergunta disfarçada. Talvez as páginas em branco sejam leitos de uma noite passada entre a insônia e o esquecimento. Talvez o perfil afiado das folhas não corte mais do que a corrente entre as lunações. Talvez o caderno anuncie a guarda do livro não escrito, como os ovários conservam um filho não nascido, como a tesoura fechada contempla a integridade do lacre, como o perfume no frasco oculta a essência do rastro, como a chave no bolso mantém a casa fechada, como o fósforo na caixa detém a queima do arquivo, como a pele anuncia a terminação da dor, como o vinho revela o cristal do tempo, como a água espelha a sede do corpo, como a madeira protege a mina do lápis. Como o ovo é pergunta oracular, o caderno é essa coisa entre a rasura e a escrita, entre a cifra e o apagamento. Talvez o caderno seja o começo do canto, entre o reino das notas e o atentado ao poema. Nós conversamos com Júlia Panadès, uma das raras, né, que pensa com as mãos e com os olhos. Pensamento das mãos, pensamento dos olhos. Olha, essa nossa conversa eu vou dedicar a Ana Mendieta, a Clarice Lispector, e você me disse que seu pai foi um dos fundadores do Partido Comunista. Não, né? Meu pai era do MR8. Do MR8. E atualmente ele está no PCdoB. Qual é o nome do seu pai? É Francisco Rubió. Então dedicamos essa conversa nossa ao Francisco Rubião. Obrigado. Obrigado, Ana. Obrigada.